forte é o nosso Deus. Ok, meus irmãos, vamos abrir no Salmo 147, por gentileza. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito do segundo capítulo da Confissão de Fé de Deus e da Santíssima Trindade. Nós estamos falando a respeito do ser de Deus e, nesse primeiro momento, eu fiz uma abordagem, os irmãos vão se lembrar, né? Eu vou passar ali brevemente também para recordar algumas coisas, mas nós estamos tratando a respeito de quem Deus é e das formas de negação de Deus, que nós chamamos de ateísmo. E por que é importante estudar a respeito das formas de negação de Deus? Porque nós vamos ver que, em última análise, tudo o que existe, na verdade, que não seja uma compreensão bíblica a respeito de Deus, é uma negação de Deus. Então, por exemplo, não só o ateu teórico, aquele que afirma com todas as palavras que Deus não existe, mas também aquelas pessoas que constroem doutrinas falsas a respeito de Deus. Estas pessoas também produzem um certo tipo de ateísmo. Por quê? Porque qualquer tipo de afirmação que não seja uma afirmação conforme a palavra do Senhor trata a respeito de Deus é uma negação ou é uma falsidade em relação a Deus, ok? Salmo 147, é um salmo que trata a respeito também de perfeições do nosso Senhor. E eu gostaria então de fazer essa leitura com os irmãos para que nós tomemos esse texto, não como uma exposição, porque nós não vamos expor esse texto, mas que guardemos no nosso coração como uma forma de um cântico, de louvor, de um aleluia ao nosso Deus, aquilo que Deus de fato é, e conforme a palavra dele nos instrui. Então diz assim o texto, não é? Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. É interessante, irmãos, essa primeira afirmação, porque quando nós lemos os conceitos bom e amável, nós estamos falando de duas perfeições ou de duas qualidades que pertencem a Deus. Deus é bom e Deus é amor. Nós lemos isso na Bíblia, não é? Então, quando o salmista diz que é bom nós cantarmos e é amável nós cantarmos, o que ele quer dizer é que esses conceitos de bondade e de amor são conceitos que provêm de Deus. Quer dizer, ninguém conseguirá louvar a Deus de maneira boa e amável se antes ele não entender quem é esse Deus. Correto? Por isso que o ímpio, que não sabe quem Deus é, que não tem intimidade com Deus, ele pode até tentar acessar a Deus e louvar a Deus, mas ele não conseguirá fazer isso de maneira boa e amável, de maneira agradável ao Senhor. Porque somente os justos, aqueles que foram justificados por Cristo, é que podem ter esse acesso. Porque somente os justos que conhecem a Deus por meio de Cristo sabem o que é bom e o que é amável. Ok? Por isso que os salmos, eles são destinados, na sua grande maioria, aos crentes. Aos crentes. Estas canções aqui que eram cantadas pelo povo de Israel, pelo povo de Deus, correto? Então os salmos, embora seja uma literatura universal, né, muita gente cita os salmos, alguns deles bastante conhecidos, né, o Salmo 23, por exemplo, é muito citado em vários contextos. Na verdade, os salmos pertencem ao povo de Deus, porque eram cânticos, eram expressões de fé do povo de Deus. Por isso eu penso, nós crentes, deveríamos amar, né, de uma maneira especial os salmos. Não que eles sejam maiores ou melhores do que o restante da Bíblia, não é isso. O que eu quero dizer é que os salmos são expressões de louvor genuíno de crentes, do povo de Deus. Então, orar os salmos, cantar os salmos, decorar os salmos, ler os salmos,
são, de fato, refrigérios para o nosso coração. São pérolas para o nosso coração, porque isso aqui foi composto pelo povo de Deus para a adoração a Deus, ok? Então, diz lá, louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém, ou seja, edifica a sua igreja. O Senhor congrega os dispersos de Israel, ou seja, é o Senhor quem chama aqueles que estão perdidos. Ele é quem congrega, Ele é quem reúne. Sara os de coração quebrantado. Então, é o Senhor que traz e cura os pecados de quem? Daqueles que estão arrependidos, coração quebrantado. Lhes pensa as feridas. O verbo pensar aqui, né? É um uso bem antigo, esse uso do verbo pensar. Pensar aqui significa cuidar. Quase nunca a gente usa o verbo pensar nesse sentido, né? Pensar vem de pensamento mesmo, né? Aqui não, aqui pensar é cuidar. Pensar as feridas é cuidar as feridas, é tratar as feridas. Então, esse é o Deus que trata as nossas feridas, que cura as nossas feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Aqui começa a mostrar o poder de Deus sobre a criação, sobre a natureza. Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes. Quem são os humildes? Aqueles que se arrependem dos seus pecados, os humildes de espírito, conforme a primeira bem-aventurança lá de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os humildes, porque a eles pertence o reino, eles têm o reino dos céus. E ele dá com os ímpios em terra, ou seja, ele pune aqueles que são pecadores impenitentes, os pecadores que não se arrependem. Novamente o salmista então nos diz: cantai ao Senhor. Como nós devemos cantar ao Senhor? Com ações de graças. Nós devemos entoar louvores ao Senhor ao som da harpa, ao nosso Deus, o Deus que cobre de nuvens os céus, que prepara a chuva para a terra, que faz brotar nos montes a erva, que dá o alimento aos animais, aos filhos dos corvos quando eles clamam. Não faz caso da força do cavalo, ou seja, o cavalo, por mais poderoso, por mais forte que seja, não é páreo para o Senhor. Então, Deus ele é muito maior do que a força bruta, do que a força da natureza, né? Nem se compraz nos músculos do guerreiro. Então, por mais forte que seja um homem, ele não é capaz de ser maior do que Deus. Agrada-se o Senhor de quem? Dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, Deus não se importa com aqueles que fazem pelos seus próprios méritos. Não é o músculo do guerreiro, não é a força do cavalo, não são essas coisas que movem a vontade de Deus. Deus é movido por sua própria vontade, e Ele dá àqueles que o temem e que esperam na sua misericórdia. De novo, o versículo 12 é outro parágrafo que nos incita ao louvor. Louva Jerusalém, ou seja, igreja, ao Senhor. Louva Sião, ao teu Deus, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas. Então, o Senhor nos protege como igreja. As portas do inferno não prevalecerão. E abençoou os teus filhos dentro de ti. Deus abençoa os filhos que estão dentro da igreja. Olha que mensagem poderosa, né? Deus abençoa aqueles que estão dentro de ti, dentro de Jerusalém, dentro da igreja. Então, aqui uma palavra aos desigrejados, né? Não adianta você achar que você pode ser crente fora desse ambiente aqui. Não tem jeito. É nesse ambiente da igreja, do corpo, que Deus fala de maneira especial. Ah, mas eu não quero ser membro da igreja, porque na igreja está cheio de gente hipócritas, cheio de pecador, cheio disso, cheio daquilo, eu prefiro ser crente na minha casa. Você está errado. Você está errado. Para ser crente de verdade, você tem que ser crente na igreja. E se você acha que na igreja só tem pecador e hipócrita, você está certo, seja bem-vindo. Mais um, para fazer parte desse conjunto de conjunto de pecadores que estão reunidos aqui para buscar a graça do Senhor. Mas é na igreja
que nós somos abençoados. 14. Deus estabeleceu a paz nas tuas fronteiras. Te farta o melhor do trigo, com o melhor do trigo. Quer dizer, Deus dá aos crentes o que há de melhor, do alimento, do sustento. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Eu pensei nesse versículo, né, no dia 1º, né, que teve aquele terremoto lá no Japão. Parece que já tinham quase 100 pessoas mortas, né? E eu pensei nisso. Deus dá ordens à terra e a sua palavra corre, né? Eu imaginei a velocidade do tremor como sendo uma ordem de Deus, né? E eu fiquei pensando, de fato, né? No caso aqui, o salmista está falando de produção de alimento, né? Produção, quer dizer, Deus manda a chuva e Deus ordena que a terra produza. Mas é óbvio que esta ordem de Deus, ela está em todo lugar, né? E Deus, de fato, Ele ordena, inclusive, os terremotos, os vulcões, as tempestades, etc. Dá a neve como lã, espalha a geada como cinza. Lá na Finlândia, essa semana, chegou a menos 45 graus. É menos que um freezer, né? Então, Deus manda a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o gelo em migalhas. Então, por exemplo, os grandes icebergs, né? E aquele gelo, aquele bloco de gelo que se desprende lá do Ártico, Deus quebra o gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Quem resiste ao frio do Ártico, né? Manda a sua palavra e o derrete. Então, quando a maré sobe, porque tem descongelamento das geleiras, é Deus mandando a sua palavra e derretendo o gelo. Faz soprar o vento e as águas correm, tempestades no mar. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e preceitos a Israel. Aqui, mais uma vez, não é dizendo que a palavra, a lei, os preceitos são dados ao povo de Deus, à igreja. Jacó e Israel aqui representando o povo de Deus. E aí vem o versículo 20, que é um versículo poderoso. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Aqui, meus irmãos, nós chegamos ao final com a seguinte conclusão do salmista. Só a igreja do Senhor é capaz de conhecer o poder do Senhor. Só a igreja do Senhor é capaz de reconhecer o poder da palavra do Senhor, o poder de quem é Deus. Só a igreja de Cristo pode conhecer estas coisas. Nenhuma outra nação, ou seja, aquelas nações que não são cristãs, que não têm a palavra de Deus como centro, elas não podem conhecer o verdadeiro Deus. E aqui, a palavra nação, embora no Antigo Testamento estivesse se referindo à nação judaica, nós sabemos que hoje, pelo Novo Testamento, ela se refere à igreja. Então, nós podemos traduzir esse versículo da seguinte maneira: não fez assim a nenhum outro povo ou a nenhuma outra religião. Só o cristianismo pode, de fato, conhecer as leis e os preceitos do Senhor. Ou seja, qualquer outro tipo de religião, qualquer outro tipo de pregação, qualquer outra compreensão de Deus que não seja esta, conforme as Escrituras, é considerada uma pregação, um ensino falso. Portanto, ateu. Porque é uma negação de Deus. Há um livro muito bom do pastor Tim Keller, cujo título é Falsos Deuses. Você poderia fazer o desafio de ler esse livro nesse ano. Ele é um livro fino, não é grosso não, um livro fino, assim. Deve ter umas 100 e poucas páginas, eu acho. Deuses falsos. Excelente. Porque vai mostrar exatamente esta questão de que, às vezes, nós pensamos que ateísmo é só uma ideia de gente que diz assim, Deus não existe, que é o Salmo 14. Olha lá o Salmo 14, para os irmãos verem.
Olha como inicia o Salmo 14. O Salmo 14, o Salmo de Davi, e olha, Davi escreveu isso há muito tempo, né? Há muitos anos. E hoje nós temos a mesmíssima ideia. O que diz aí no versículo 1? Vamos ler juntos? Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Estão vendo? Então, o insensato, que a Bíblia chama de tolo, de imprudente, é aquela pessoa que não reconhece Deus. E aqui, nesse caso, é o ateísmo teórico, é aquela pessoa que diz assim: Deus não existe. E quando Deus não existe, quando não há princípios, não há moralidade. O ateísmo, portanto, gera a amoralidade, ou seja, falta de moral, um comportamento livre. As pessoas não têm o que seguir, elas seguem padrões individuais, relativos, culturais, porque a Bíblia não faz sentido para elas, ou seja, a palavra de um Deus autoritativo não faz sentido. Se não há princípios para serem seguidos, você pode fazer o que quiser. Esta foi uma célebre frase, né, do escritor russo Fyodor Dostoiévski, que disse o quê? Que se Deus não existe, tudo é permitido, né? E depois essa mesma frase foi usada por Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, no livro Assim Falava Zaratustra, em que ele diz o seguinte: olha, se Deus não existe, você está livre para fazer o que você quer. Se Deus não existe, se vire nos 30. Né? Porque se nós matamos Deus, se a ciência moderna matou Deus, então não há moralidade. Você não precisa seguir, não tem ninguém para mandar em você. Você faz o que você quiser. Olha só que interessante. E de fato é assim. O Salmo está dizendo isso. Porque se o ímpio diz não há Deus, veja a sequência do versículo: corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. O que é o bem aqui? O bem é exatamente aquilo que obedece a Deus. Boas obras, meus irmãos, na Bíblia, não é distribuir sopa nas escolas. Boas obras na Bíblia é obedecer a palavra de Deus. Isso é boas obras, certo? Porque às vezes nós temos a ideia de que fazer boa obra é fazer trabalho social. Nós estamos fazendo boas obras. Quais são as boas obras do crente? As boas obras do crente são obedecer a Deus. Ou seja, quando nós obedecemos aos mandamentos, nós estamos fazendo a boa obra. A boa obra do crente é ser obediente à palavra, certo? Que inclui, naturalmente, cuidar do próximo. Inclui, está certo. Mas a boa obra é a obediência. Então, se eu cuido do próximo, eu tenho que cuidar do próximo, não pelo próximo em primeiro lugar, mas porque Deus me ordenou cuidar do próximo. E aí o amor que eu tenho por Deus me faz amar o meu próximo. Se eu inverto essa ordem, eu inverto o que as Escrituras me dizem. E se eu amar o próximo por amar o próximo, eu deixo de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, por isso que Deus em primeiro lugar, e o próximo como a nós mesmos. Essa é a sequência, né, que as Escrituras nos ordenam. Então, vamos lá. Para onde ali? Passou, né? Isso. Está vendo? Já estou aprendendo. Bom, nós já fizemos esta citação, mas eu gostaria que nós lêssemos de novo, irmãos, porque ela é o primeiro parágrafo do 2º capítulo da Confissão de Fé. Então, eu vou pedir aos irmãos que possamos ler juntos. Eu vou virar aqui um pouquinho, porque ali está bem pequenininho, eu vou ler aqui junto com os irmãos, ok? Vamos lá. Há um Deus... de novo, errei. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto,
fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam. E, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Ok, eu vou fazer, já fiz isso da primeira vez que nós lemos, mas vou fazer novamente. Neste texto, tem alguma palavra, expressão ou ideia que não esteja clara para os irmãos? Por favor, se tiver alguém que não entenda alguma dessas palavras, que não saiba o significado, pode perguntar, por favor. Fique à vontade. Porque senão a gente explica agora para seguir. Tudo tranquilo? Ok. Então vamos. Então nós tratamos aqui primeiro, por que é necessário saber quem é Deus? Eu trouxe aos irmãos, na ocasião, esses 2 versículos. Primeiro porque a vida eterna é esta. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Esse é o objetivo principal. Segundo objetivo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Ora, não tem como você se relacionar com uma pessoa se você não acreditar que ela existe, né? Não é assim? Quando as crianças, por exemplo, estão naquela fase de descobrir os seus amigos imaginários, né? Elas projetam o quê? Elas projetam um amigo. Então, às vezes, você chega, a criança está conversando assim na parede. Você fala, o que é isso, né? Isso é normal. Ela está projetando uma imagem ali, uma ideia, um amigo imaginário. Ela está conversando com alguém, né? Com o outro, que ela está ali supondo existir. Mas para ela, aquela imagem, aquela figura existe. Até o momento em que ela vai amadurecer, naturalmente, vai perceber as diferenças. Mas ali ainda você precisa crer que o seu interlocutor exista, né? Senão você não vai dialogar com ele. Então, você quer conhecer Deus, você precisa primeiro entender essas 2 coisas. Esse é o seu projeto de vida, conhecer a Deus. Meus irmãos, nosso projeto de vida não é ficar rico, não é comprar casa, não é comprar carro, não é comprar apartamento, não é ter uma casa na praia, não é comprar um freezer. Nosso projeto de vida é conhecer a Deus. Esse é o nosso projeto de vida, certo? Esse deve ser o projeto de vida do crente. E para que você faça isso, você tem que crer que Ele existe. Para que você vai se aproximar de Deus se você não crê que Deus existe, certo? Ou se você crê num Deus falso, um Deus fabricado pela cultura, um Deus que não é o Deus conforme as Escrituras. Eu vou saltar esse aqui, que essa parte nós já lemos, né? O que significa afirmar que Deus, Ele é vivo e verdadeiro? Nós também falamos sobre isso, né? É afirmar contra o ateísmo, que é contra a negação de Deus ou contra a falsificação de Deus, o que nós acabamos de ler aqui na confissão. Afirmar o quê? Afirmar que há um Deus, criador e sustentador de todas as coisas. E por que essas 2 palavras, esses 2 adjetivos, criador e sustentador, por que eles são importantes aqui, qualificando Deus? Certo? Por que eles são importantes? Porque o Criador se refere àquele que fez todas as coisas. Mas existem teorias religiosas que afirmam isso, que Deus fez todas as coisas. Só que eles afirmam que Deus fez as coisas e deixou para lá. Deus não interfere mais na criação, certo? Nós não. Nós afirmamos que Deus criou e sustenta. Ou seja, Ele não apenas criou, mas Ele mantém a influência direta na sua criação. Como nós acabamos de ler no Salmo 147. Ele manda a sua ordem à terra.
e a terra faz o que ele quer. Deus continua. O texto que nós lemos aqui na escola dominical, na abertura, né? O que os discípulos disseram? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer, Deus continua operando na criação, movendo a criação e sustentando a criação com o seu poder. Com o seu poder. Então, é isso que significa afirmar o Deus vivo e verdadeiro. Essa tela também nós chegamos a ver no último estudo. É o François Turretini, que é um teólogo, em que ele diz o seguinte, que esse tema, ele admite uma tríplice divisão. E aí ele vai combater, primeiro, os ateus, depois, os pagãos, que são aqueles que, em tese, não têm religião alguma, eles não afirmam o ateísmo, mas também não têm religião, ou então têm religiões que são religiões universalistas. E, em terceiro lugar, contra os judeus e os hereges, né? Então ele diz o seguinte, por que nós precisamos saber quem Deus é? Primeiro, porque contra os ateus, nós vamos afirmar que ele é, ou seja, que ele existe. Porque o ateu vai dizer o quê? Deus não existe, não há Deus. Salmo 14. O que nós vamos dizer? Há Deus. Existe Deus. Deus é. Essa é a primeira afirmação contra os ateus. Então, quando o ateu disser, não, esse negócio de Deus não existe, não. Nós vamos dizer, não, Deus existe. Deus é. Existe um Deus, vivo e verdadeiro. Segundo lugar, quando os pagãos, aqueles que porventura não têm conhecimento de Deus ou não querem assumir as perfeições de Deus e disser para você, não, esse negócio, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não, rapaz, Deus é amor. O que é isso? Se Deus é amor, Ele não vai mandar ninguém para o inferno, né? O que você vai afirmar? Tópico 2 ali, para que saibamos o que Ele é, ou seja, com respeito à sua natureza, os seus atributos. Então você vai dizer para essa pessoa, olha, eu concordo com você, Deus é amor, você está coberto de razão, mas você esqueceu de um outro lado, Deus também é justiça. Então não é que Ele vai mandar você para o inferno, você já está no inferno, e você precisa crer nele para que Ele tire você de lá. Então você mostra para a pessoa que tem essa ideia errada a respeito do ser de Deus, qual é a natureza de Deus. Os irmãos percebem? Então, em primeiro lugar, nós afirmamos, Deus existe, contra os ateus que dizem que Deus não existe. Em segundo lugar, nós dizemos, Deus é amor, justiça, misericórdia, etc., contra aqueles que não entendem esses atributos, estas perfeições divinas. E em terceiro e último lugar, contra os judeus e os hereges, nós trabalhamos agora quem Ele é, porque aqui nós entramos nas pessoas da divindade. Aliás, foi a pergunta do breve catecismo, né, que eu postei ontem lá no grupo, e eu tenho postado, né, todo dia no Instagram da igreja. Aliás, se você tem Instagram e não segue ainda a nossa igreja, siga lá, por favor, né? Inclusive você que está nos ouvindo aí no YouTube, siga o nosso Instagram. Nós temos postado, né, todos os dias uma pergunta do breve catecismo. Então nós vamos chegar até o final das perguntas, se Deus quiser. E à medida que for postando, eu posto também no grupo da nossa igreja no WhatsApp, para que os irmãos possam compartilhar. É uma forma de você ter um material para você evangelizar pessoas, né? O breve catecismo, ele é curtinho, são perguntas mais enxutas, né, mais breves, então é fácil, de fácil leitura com as referências bíblicas. E a pergunta número 6 diz isso, né? Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é isso que nós afirmamos em terceiro lugar, porque os judeus, por exemplo, eles não afirmam que Jesus Cristo, o que veio em carne, esteve entre nós, seja Deus. Eles não afirmaram isso, tanto que crucificaram Jesus Cristo, né? Os hereges, ou seja, aqueles que hoje professam uma fé não cristã, também fazem isso, como, por exemplo, os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová não afirmam que Jesus Cristo é Deus,
da mesma essência de Deus, da mesma substância de Deus. Eles afirmam que Jesus Cristo foi criado. Jesus Cristo é uma criação. Olha o perigo que você corre, às vezes, de permitir um testemunho de Jeová. O perigo que as pessoas correm ao serem, entre aspas, evangelizadas por um testemunho de Jeová. Elas estão negando o ser de Deus. Ora, se Jesus Cristo não é Deus, da mesma substância de Deus, portanto, os nossos pecados não podem ser perdoados. Nós estamos correndo sério risco, não é? Então, contra os hereges. Meus irmãos, nós não precisamos ser indelicados com as pessoas. Nós podemos ser educados, aliás, devemos ser educados com as pessoas, sempre. Mas ser educado não significa concordar com a pessoa, certo? Você pode discordar com educação. Discordar com educação. E é assim que tem que ser, com simpatia. E quando estas pessoas de outras religiões forem nos apresentar argumentos, que são argumentos contrários à Bíblia, você não precisa brigar com essas pessoas, ofendê-las, partir para o ataque, né? Você simplesmente mostra a estas pessoas, até onde ela permitir que você mostre, o problema que ela está cometendo. Se um testemunho de Jeová, por exemplo, chegar até você para, entre aspas, evangelizá-lo, pergunte a ele, quem é Jesus Cristo para você? Foi essa pergunta que eu fiz para o cara lá, que vocês lembram, né? Que eu pendurei estava pregando lá em casa, né? Eu contei aqui um dia, alguns devem se lembrar. Quem é Jesus para você? Ele vai ter que responder. Na resposta, obviamente, você vai perceber o problema. E você vai dizer para ele, olha, esse Jesus que você está dizendo que eu creio diferente. Este Jesus que eu creio é assim, 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 assim. E você vai dizer para ele quem é Jesus. Se ele insistir nisso e começar a bater boca, você já fez a sua parte. Não precisa brigar, faça como Jesus falou com os discípulos, né? Sacode a poeira do chinelo e vai para outro lugar. Não precisa você ficar tentando convencer por você mesmo a pessoa, certo? Faça o seu trabalho, apresente Jesus e deixe o Espírito Santo fazer a obra. Ok? Agora, é muito importante que você saiba quem é o seu Jesus, quem é o seu Deus. Irmãos, vocês se lembram da situação, ali saiu, viu, Gui, na TV, deu conexão perdida. Vocês se lembram, deixa eu só voltar ali, eu esqueci o que eu ia falar, espera aí que eu vou lembrar. É porque eu fui imediatamente ali. Bom, mas depois eu lembro. Então é isso, não insistam nessa situação, né, de você, às vezes, bater boca com a pessoa. Não, faça apenas o que você tem que fazer. Como crente no Senhor, seja prudente no falar, seja simpático. Né? Isso é uma grande vantagem que nós temos, irmãos, e nós devemos ter, aliás, em relação ao Evangelho. Os nossos irmãos do passado, eles nunca foram agressivos na pregação do Evangelho. Jesus passava pelos lugares, pregava às pessoas, e aqueles que não queriam, Jesus não ficava batendo boca com elas. Jesus continuava a sua caminhada. Porque aquele que crê na eleição, age dessa maneira. Ele sabe que é o Espírito Santo que vai produzir fé no coração. Então ele não precisa ficar insistindo com os seus próprios raciocínios, seus próprios argumentos. Ele simplesmente anuncia e ora a Deus que o Espírito Santo produza fé naquele coração. Se for da vontade de Deus, assim será. Bom, então, nós precisamos afirmar que Deus existe contra os ateus, afirmar como são os seus atributos, quem é esse Deus, como ele é, né? Como é esse Deus, a sua natureza contra os pagãos, e afirmar em terceiro lugar quem ele é, ou seja, as pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, contra judeus, especialmente, que é a religião
monoteísta, né? E os hereges como estes que eu citei aqui. Bom, a denominação da deidade, ou a demonstração, né, da deidade, repousa principalmente sobre 4 fundamentos. Então, como que nós demonstramos que Deus existe? A palavra deidade ali está se referindo ao ser de Deus, né, na sua completude, ok? Então, primeiro, a voz da natureza universal, Salmo 19, de 1 a 7. Os irmãos podem abrir, mas eu creio que vocês já conhecem, nós passamos também por esta tela. Salmo 19, de 1 a 7 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Ok? Então, essa voz que se faz ouvir é a voz da criação, é a voz da natureza. Então, a criação diz que há um Deus. Por isso, meus irmãos, que você vai numa tribo indígena, longe, distante, e ali existem pessoas adorando um Deus. Elas precisam de um Deus. Então elas vão eleger. Talvez seja uma árvore, talvez seja o rio, talvez seja uma ave, talvez seja um pedaço de madeira. Alguma coisa elas vão adorar. Porque a adoração está no coração do homem. E a natureza indica para esse homem que há um Deus que precisa ser adorado. Um Deus que precisa ser adorado. Se os irmãos lessem algumas narrativas em relação, por exemplo, a esses povos indígenas, os irmãos iam ficar impressionados com quantas formas de adorações eles têm. Coisas assim, extremamente curiosas. Então, por exemplo, há uma tribo que acredita que o rio é o profeta. O rio é quem revela a condição daquela tribo. Então, dependendo da cor, dependendo do fluxo de água daquele rio, é uma mensagem que o Deus está passando. Então, eles não fazem nada sem antes consultar o rio. Como que o rio está? O rio está assim, está assado, tal, então é indicativo de que nós temos que fazer tal coisa. Como as pessoas, por exemplo, hoje fazem com os horóscopos. Né? Com os horóscopos. Como as pessoas hoje fazem com os profetas que mercadejam a palavra de Deus. Né? Consultam seres, consultam médiums, gurus. Não é? Às vezes consulta até o pastor, como se o pastor fosse um guru. Não é isso? Ô pastor, o que o senhor acha que eu tenho que fazer? Aí o pastor fala assim, o que a Bíblia fala? Ah, fala isso. Então, faça aí. Não é? Ou seja, acham que a palavra do pastor é uma palavra mais santa, mais poderosa. A oração Lá em Montes Claros tinha uma senhora, eu estou falando tinha, eu não sei se ela faleceu, acho que não sei. Já era bem velhinha, deve ter falecido. Ela era conhecida por ter uma oração forte. Isso no meio presbiteriano. Não estou falando de igreja neopentecostal, não. Estou falando dos nossos arraiais. E existia um grupo lá de irmãos que iam nessa senhora. Quando precisavam de alguma situação assim, né? Ou pedir a irmã fulana para orar. Pai, mas por quê? Não, irmã fulana, oração forte. O que é isso? Misticismo, não é? Como fazem os índios, como fazem os pagãos, como fazem... Quer dizer, pessoas que acreditam em forças espirituais que se movem nas pessoas. Certo? Bom, a natureza. Isso é da natureza humana. Nós temos essa tendência de produzir deuses na nossa constituição. Por quê? Porque a própria natureza, a própria criação nos mostra que há Deus que precisa ser adorado. A contemplação do próprio homem
Salmo 90, quem é o homem, diz Moisés, né? E aí quando você olha a própria criação do homem, você percebe que o homem é diferente das outras criaturas criadas, né? das criaturas vivas, né? Animais, vegetais. O homem é diferente, o homem é complexo. O cérebro humano ainda foi pouquíssimo explorado, né? As condições neuroplásticas do cérebro humano são coisas assim absurdamente gigantes, coisas que nós conseguimos fazer que nós ainda não dominamos, não sabemos como fazer, certo? A ciência ainda está explicando muitas coisas, muitos transtornos, muitas situações que nós não conhecemos, né? O testemunho da consciência, Paulo diz lá em Romanos, né, que a consciência do homem acusa, testemunha contra ele mesmo. Paulo diz assim, olha, existe a norma da lei gravada no coração e a consciência do homem que diz que isso é certo e que é errado. Os irmãos acham que aquele rapaz que deu o tiro no policial, o sargento Dias, né, a queima-roupa, os irmãos acham que ele fez aquilo inconscientemente? Claro que não. Ele fez com consciência, ele mirou na cabeça e ele sabe que o tiro que vai na cabeça mata. Não há como dizer, não, foi um acidente, ele quis atirar para cima, não há como, né? Dá para você perceber, pela própria imagem, pela própria disposição, que houve uma intenção ali, clara. Ou seja, o homem tem consciência. Essa consciência humana, ela revela o que é certo e o que é errado. Não tem como fugir disso, mesmo que a pessoa não tenha Deus como seu Senhor. Aqueles que têm Deus como seu Senhor, têm a sua consciência agora cativa à palavra dele. Mas os que não têm, têm uma consciência que os acusa. Eles sabem, no fundo, que matar não é uma coisa favorável, ainda que eles façam para manter a sua própria existência, ou mesmo para manter, quem sabe, ali o seu domínio, né? Seu ego, né? Mas eles sabem que isso é errado. Eles admitem que isso é errado. Quarto lugar, o consenso do gênero humano. Aí Paulo diz ali em Romanos 1, de 18 em diante, né, que o ser humano universalmente, como eu falei aqui, por exemplo, das tribos indígenas, há um consenso entre os seres humanos de que existe Deus. Eu já até falei com os irmãos que alguns antropólogos e quase todos os sociólogos dizem que não existe cultura sem a existência ou a pressuposição de um Deus. Alguns chegam a afirmar que o próprio estabelecimento de uma sociedade começa na religião. É a religião que institui a sociedade. Isso é um ponto muito interessante. Os irmãos podem ver que quase sempre as cidades, os povoados, eles se reúnem em torno de uma religião, em torno de um aspecto religioso, né? Algumas cidades são marcadas, inclusive, pela sua religiosidade, certo? E isso a gente percebe por quê? Porque essa ideia do gênero humano, do consenso humano de que há um Deus que precisa ser adorado e aplacado. Existe algum ateu propriamente dito? A resposta que nós temos é não. Quer dizer, o que a teologia entende é que não existe um ateu de verdade. O ateísmo é uma filosofia criada pelo homem, mas, na verdade, é uma tentativa de se opor a Deus, consciente. Não é um ateísmo real, algo real. E por quê? Aí nós vamos ler ali o porquê, certo? Vamos começar primeiro pelo primeiro ponto. Vamos ler juntos? Porque existe no coração de todo homem certo conhecimento de Deus e certo senso da divindade, dos quais o homem não pode ser destituído. Existe um senso da divindade no coração.
A expressão latina é sensus divinitatis, senso da divindade. Existe um desejo no coração do homem que aponta esse homem para a existência de Deus. Vamos ler esse texto, irmãos? Romanos 1. Eu já citei aqui, mas creio que é importante lermos. Romanos 1, de 18 a 21. Paulo está falando sobre a ira de Deus que vai punir aqueles homens que sufocam a verdade. E, sufocando a verdade, eles então promovem todo tipo de corrupção, tanto na sociedade quanto neles mesmos, que é uma afirmação do Salmo 14. Se o homem diz não a Deus, ele se corrompe. É o que Paulo está dizendo aqui. Quando Deus está morto no coração do homem, o homem não precisa prestar contas para ninguém, então ele se corrompe. Não há moralidade. Vamos ler juntos, então, Romanos 1, 18 a 21. Vamos lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Vejam que narrativa clara do apóstolo Paulo. Os homens, eles receberam a verdade de Deus, mas eles sufocaram a verdade de Deus. O verbo detém, que aparece aí, é sufocar. É como você pegar um animal vivo, e me perdoe a crueldade da imagem, né? Mas é como você pegar um animal e sufocá-lo mesmo, até a morte. Essa é a ideia de Paulo aqui. A verdade, ela é sufocada, ela é abafada. Quando o homem sufoca a verdade, o homem então vai promover diversas corrupções. E aí Paulo diz o quê? Que o atributo de Deus, os atributos, o poder de Deus, a divindade, foram manifestados para o homem desde a criação. Mas o que o homem fez? Mesmo ele sabendo disso, ele não glorificou a Deus como Deus é. Ou seja, ele ignorou Deus e ele criou outros deuses. Então, por que nós afirmamos que o ateísmo não existe de verdade? Porque todo homem, conforme as Escrituras, tem a consciência de que existe um Deus. Então, no fundo, ele sabe que há alguém a quem ele deverá prestar contas. O ateísmo, portanto, é uma forma de se esquivar desta obrigação de ter de prestar contas a alguém. Mas, no fundo, o homem sabe que ele precisará prestar contas a um Deus. Esse é um primeiro ponto da Escritura. O segundo ponto é, vamos ler lá juntos? Porque todo homem traz a norma de Deus escrita no coração e uma consciência natural de que Deus é Senhor. Vamos ver agora esses dois versículos, Romanos 2, 14 e 15. Vamos ler. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Os gentios aqui são aqueles não-judeus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, tudo bem, vocês que não são judeus, não foram criados de acordo com a lei judaica.
Mas isso não quer dizer nada, porque vocês têm uma lei gravada no coração. Ou seja, não é preciso você ter nascido em Israel para ser um israelita, no sentido evangelístico do termo. Porque a lei de Deus está gravada no seu coração, mesmo você não tendo sangue judeu. A lei de Deus foi dada no seu coração. Então, essa lei é quem vai conduzir você. Como eu disse aqui daquele rapaz, né? Que a mídia chama de suspeito, que atingiu o policial, né? O policial foi alvejado por uma pessoa que tinha consciência do que fez, porque ele sabe o que é certo e o que é errado, ele sabe as consequências das suas ações. Essa consequência, o certo e o errado, ela está no coração do homem, porque Deus assim fez, todo homem. Todo homem. Terceiro lugar, vamos ler? Porque Deus se manifestou tão claramente em suas obras, que todo homem pode encontrá-lo, até mesmo pelo tato. É bonito essa conclusão, né? Vamos ver Atos 17, Paulo fazendo o seu discurso no Areópago, em Atenas, na Grécia. Ele chega e vê a religiosidade daqueles atenienses, e ele diz: olha, que legal, hein? Vocês são muito religiosos. Porque eu estou vendo que vocês têm vários altares aqui para vários deuses. Inclusive, vocês foram tão precavidos que vocês deixaram um altar vazio, porque vai que algum deus fique chateado, né? E vocês se esqueçam de nomeá-lo. Então, vocês tiveram o cuidado de deixar um altar aqui, porque vai que um Deus se sinta ofendido, aí você vai falar: não, é esse aí, o seu lugar está aqui, né? Paulo fala: pois é desse aí que vocês não nomearam ainda que eu quero falar. O Deus que fez a terra, o Deus que criou o mundo, né? E aí os versículos 26 e 27. Vamos ler juntos? 26 e 27, vamos lá. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E o argumento que Paulo utiliza para justificar que Deus não está longe é o versículo 28, que ele cita os poetas gregos. O versículo 28 é uma citação de uma poesia grega, que diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Os poetas gregos falavam isso. Ou seja, a ideia é que o homem grego, no caso, né, e para quem Paulo estava falando ali, que eram os atenienses, esses homens, eles tinham o conhecimento de Deus neles. E é por isso que Paulo fala assim: olha, Deus está tão próximo, que a sua respiração, o seu movimento, a sua existência, são frutos dessa compreensão de quem Deus é. Então, não precisa você ir longe para saber que há um Deus. Olhe para você. Talvez Paulo estivesse pensando aqui no ensinamento socrático, né? Conhece-te a ti mesmo. Talvez Paulo estivesse, por conta da filosofia grega, Paulo estivesse dizendo: olha, não tem um filósofo de vocês que diz que se você olhar para você, você vai conhecer? Então olhe para você, porque ao olhar para você, você vai ver Deus. Não vai ver você vai ver o Deus, que é a tese de Calvino, inclusive, no primeiro capítulo das Institutas, que é: o conhecimento de Deus produz o nosso conhecimento. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu me conheço. Essa é a tese do pastor Calvino. Quanto mais você conhece sobre Deus, você conhece sobre você. Por quê? Porque é Deus que revela quem nós somos. Correto? Não é a antropologia que revela quem nós somos. É a teologia que revela quem nós somos. É o conhecimento de Deus que revela quem nós somos. Mostra quem é o homem. O que é o homem? Para que o homem foi criado? Aquelas perguntas básicas, né? Quem sou eu?
Ondotô, Poncovô, né? Não tem um negocinho dos mineiros, né? Quem sou eu? Poncovô, né? Para onde que eu vou? Quer dizer, para que eu existo? Não é? Essas perguntas fundamentais da existência são respondidas pela palavra do Senhor. Quem nós somos? Somos criaturas, criação de Deus. Para que nós existimos? Para glorificar a Deus e experimentar dele para sempre. Para onde nós vamos? Nós vamos morar com o Senhor no céu. A Bíblia responde essas perguntas. Essa é a nossa antropologia, né? Justificada pelas Escrituras Sagradas. Deixe-me ver aqui, nós vamos agora terminar, né? Eu vou parar aqui mesmo. Na outra semana eu continuo, porque o slide seguinte é um slide mais longo, vai demandar mais explicações, né? E aí eu gastaria mais tempo. Alguma pergunta, irmãos?